Olá, tudo bem com você? Shalom Adonai, que quer dizer a paz do Senhor em hebraico. Amados e queridos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já alimentou a sua alma hoje? Pois bem, assim como o nosso corpo precisa ser alimentado todos os dias, assim a nossa alma será alimentada pela palavra de Deus. E eu gostaria de meditar em algumas passagens bíblicas e falar de personagens, de pessoas comuns, igual a mim e igual a você. Mas não tão comuns assim, porque havia um diferencial na vida desses personagens, dessas pessoas. Havia fé, havia confiança, esperança e certeza do que eles iam receber da parte de Deus. Então, portanto, se você está precisando de ouvir uma palavra de fé, de esperança, de confiança, Deus tem uma palavra para você. No livro do profeta Abacuque, no versículo 17, ele começa a dizer assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem nas videiras haja frutos, embora falte o produto da oliveira, e o produto dos campos lavrados não produzem mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não haja vacas nos currais. Contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, essa foi uma pessoa comum, como eu falei para você, que proferiu essas palavras. Comum, o que eu quero dizer, que sujeita aos mesmos prazeres, sentimentos, dores, sofrimentos, amores. Comum nesses sentidos, mas com diferencial. Existia na vida deste homem a esperança, a confiança, a fé, a alegria, a certeza em seu coração que, mediante o ocorrido daquela época, naquela cidade, poderia haver um tempo de escassez, de miséria, de seca, e ele começa a dizer que ainda que não haja videiras, não haja frutos, não haja figueiras para florescer, não haja o produto que ele plantou para colher, e aquelas ovelhas, aquelas vacas, aqueles animais que ele cuidava sejam arrebatadas, ou seja, através da seca, da miséria que poderia lhe acontecer, os animais vierem a morrer. Com tudo isso, que faltasse tudo para ele, ele se alegraria no Senhor e exultaria o Deus da sua salvação. Uma palavra de confiança, de certeza e de fé. E quando nós lemos essa palavra, nós lembramos de um personagem muito conhecido e importante na Bíblia Sagrada. É Jó, que o próprio Deus, ele testemunha a vida de Jó. Para quem? Para Satanás. E Deus diz assim na sua palavra: Satanás, você tem observado o meu servo Jó? Ele é fiel, ele é temente, ele se desvia do mal, ele é íntegro e retém a sua integridade para comigo. Mas, mediante a tudo isso, não deixou que viesse a acontecer todo aquele caos na vida e na família de Jó. Por permissão de Deus, para mostrar para o inimigo da minha e da sua alma, que é o diabo, Deus permite que viesse a acontecer tudo aquilo na vida de Jó. E de repente ele começa a perder os seus bens. E em seguida ele perde os seus 10 filhos em um dia. Estou falando de coisas agravantes, que mexem com o emocional, que mexem com o sentimental do ser humano. E de repente ele começa a perder a sua saúde.
Um homem que era considerado o homem mais rico do Oriente, que emprestava e não precisava pedir emprestado para ninguém, que ajudava muitas pessoas carentes. Hoje ele está na escassez, hoje ele está falido, hoje ele teve perdas irreparáveis, como a dos seus filhos, porque os bens materiais nós reconstruímos novamente, construímos, reconquistamos, mas os filhos jamais. Aqueles filhos serão sempre aqueles que partiram, serão sempre aqueles, os mesmos. Pois bem, mas Jó, ele ouvindo as palavras da sua esposa em momento de fraqueza, e Deus conhece o seu momento de fraqueza, quando às vezes você profere palavras não de maldição, não de blasfêmia, mas palavras de fraqueza no momento da sua dor. E a esposa de Jó profere algumas palavras. Por que ele continua retendo a sua sinceridade para com o seu Deus? E ele responde com sábias palavras e diz, sem magoar a sua esposa, por que ele responde? Por que você fala assim, sem noção? Por que você diz essas palavras sem sentido? Porque um certo dia nós recebemos tudo isso que nós tínhamos, recebemos esse bem que Deus nos deu com prazer. E por que, porventura, não poderemos receber o mal permitido pelo o mesmo Deus? E continuou com sua integridade. Mas chegou momentos da sua vida, devido ele olhar a miséria que ele se encontrava, olhar para o seu corpo e ver como que estava a sua carne diante daquela doença, diante daquela enfermidade, e ele amaldiçoa a sua própria vida. É natural, é ser humano. Ele olha para si e amaldiçoa o dia que ele nasceu. E os verdadeiros amigos de Jó olharam para Jó, ficaram em silêncio durante alguns dias, afastado de Jó, só olhando de longe. Mas passando alguns dias, Jó estava precisando naquele momento uma palavra de conforto, que levantasse, uma palavra que renovasse a sua fé, mas os amigos, as pessoas que se diziam amigos de Jó, veio com palavras contrárias, dizendo que certamente ele passou por aquilo e está passando devido a um delito que ele cometeu, um pecado diante de Deus, que fez a ruína entrar dentro do seu lar. E não era nada disso. Era Deus permitindo e provando a fé de Jó. Talvez Deus esteja provando a sua fé, a sua confiança nele, e está permitindo você passar por este tormento, por essa tempestade, por esses ventos fortes, por esse mar bravio, por essa dor, por essa porta fechada, por este luto que entrou dentro do seu lar. Sim, para provar a sua fé, a sua confiança naquele que tudo pode fazer por você. Pois bem, e aí no decorrer dos tempos, Deus vai começando a mostrar para Jó que está com ele, que não abandonou ele. E no capítulo 19, Jó já começa a proferir palavras de certeza, de confiança, de fé, que Deus ia dar vitória para ele. Diz assim, em alto bom som, para que todos aqueles que estavam perto dele ouvisse, e diz, eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará para dar a minha vitória no tempo determinado por ele. Essa era a certeza. E quando nós lemos no final da história de Jó, no capítulo 42, nós vemos a conclusão de tudo isso, da certeza, da esperança, da fé, da confiança que Jó havia na presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz que em Jó 42,
vieram amigos, vieram os irmãos, porque assim, quando Jó passou por tudo aquilo, subiram seus irmãos, subiram os seus amigos, a sua família, porque há momento que a prova que tem que realmente passar é só você e Deus. Seus amigos bem longe, seus familiares, sua família bem longe. É só você e Deus. Ele quer te provar a sua fé. E a Bíblia nos diz que, no último livro da história de Jó, que Deus visita Jó e começa a restituir tudo que ele havia perdido duplicadamente, em dobro. E aí Deus concede 7 filhos e 3 filhas, sendo que as filhas eram as mais formosas daquela terra. Olha como Deus exaltou a vida de Jó. E diz que Jó viveu 140 anos, que viu os seus filhos, filho dos seus filhos, e ele viveu até a 4ª geração, contemplando o que Deus tinha muito o que fazer, não só na vida dele, mas na vida da sua descendência. E aí Deus o exaltou. E a Bíblia nos diz no último versículo que assim Jó descansou no Senhor, farto de dias. Farto de dias. A fartura chegou na vida de Jó de uma forma abundante, de uma forma milagrosa. É diferente acontecer na sua vida? Não, não é diferente. Mas você precisa exercer a sua fé, a sua esperança, a sua confiança. A Bíblia chega a nos dizer de um homem chamado Paulo. Todo mundo conhece, já ouviu alguma história do apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, eu não venho falar com vocês porque eu estou passando por necessidade. Eu venho falar para vocês que eu aprendi em Deus a passar no momentos de fartura, mas eu estou preparado. Deus me instruiu a, quando chegar no momento de escassez, eu também saber lidar com a situação. E aí ele começa a dizer: porque Deus tem infinitamente coisas maiores do que pensamos ou do que imaginamos para nos dar. Mas eu digo mais a vocês, dizendo o apóstolo Paulo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece no dia de hoje? Sou eu? Claro que não. É Deus que quer fortalecer a tua fé, que quer fortalecer a tua esperança, a tua alegria, como o profeta Abacuque, a tua confiança, a tua esperança em Deus. É Ele que quer restaurar e renovar a sua fé nele. E por fim, para já concluir os meus comentários, a Bíblia diz, usando o apóstolo Paulo no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus excede todo entendimento, vai além da compreensão humana. Esta paz de Deus, se você adquirir, não é uma paz que o mundo, esta mídia, os meios de comunicação, elas mostram, uma paz ofuscante, uma paz camuflante, é uma paz real, aquela que o próprio Jesus falou para os discípulos: eu dou a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento. O homem não compreende quando você passa por dificuldade, está sentindo esta paz no interior, está sentindo a alegria fluir dentro de você. O homem natural não entende, mas você que está com esta paz verdadeira e genuína, você entende tudo e por ninguém é discernido. Receba esta paz que excede todo entendimento na tua vida e seja feliz. Um forte abraço e que Deus fale
muito mais em seu coração.